A princípio ficamos relutantes, mas começamos a fazer pesquisas e descobrimos alguns fatos impressionantes. Metade dos americanos não sabe quais são os primeiros 5 livros da Bíblia. 12% dos cristãos dos Estados Unidos acreditam que Joana d'Arc foi esposa de Noé. E muitos creem que Sodoma e Gomorra foram marido e mulher. Por isso, Roma Downey e Mark Burnett escreveram a Bíblia, a história de Deus e todos nós, que é baseado na minissérie de sucesso assistido por mais de 100 milhões de pessoas do National Geographic e foi lançado aqui no Brasil pela editora Sextante. É sobre ele que nós vamos falar agora, depois da vinheta. Bom, a Bíblia, a história de Deus e de todos nós, ele é um resumo da Bíblia, claro, né? E assim, ele narra em alguns pontos específicos, alguns personagens específicos da Bíblia. Ou seja, ele não fala da Bíblia num todo, ele foca primeiro em Noé, depois ele faz um feedback para um flashback para Adão e Eva, e Caim, Abel, tudo mais. Depois de Noé vem Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José do Egito e por aí vai. Ele dá um big resumão no Antigo Testamento, ok? E assim, eu achei a ideia do livro é interessante, a mesma ideia do livro A História, a Bíblia contada do início ao fim como uma história só. Mas eu, particularmente, eu não gostei do livro, eu não acabei de ler o livro, eu li até bem, perto do finalzinho, mas eu não acabei porque não foi um livro que me prendeu por causa de duas coisas. A narrativa. A narrativa acaba se tornando monótona, porque é uma narrativa, digamos assim, linear, terceira pessoa, e é uma coisa vista de cima, sabe, assim? Não é uma coisa pessoal como é a Bíblia Sagrada. E outra coisa que não me empolgou, além da narrativa, foi a falta de profundidade nos personagens. Os personagens passam muito rápido. Você não tem tempo de se apegar aos personagens bíblicos. É um livro bom para quem quer conhecer a Bíblia, mas não tem coragem ou tem preguiça de ler aquele calhamaço que é a Bíblia. Mas não há nada como a Bíblia e os seus 70 e poucos livros. Agora vocês me pegaram, não lembro certinho quantos livros, são 74, creio eu. E assim, e a Bíblia é dividida em vários livros, né? Dividida em Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois em Juízes, Reis, Crônicas, Salmos e tudo mais. E assim, e cada livro da Bíblia Sagrada mesmo, tem a sua personificação, tem a sua personalidade, tem a sua subjetividade. Os Salmos, por exemplo, de Davi, ou o Êxodo com a história dos hebreus escravizados no Egito e para fugir, os evangelhos com aquela história maravilhosa de Cristo, os Atos com a história do que eles fizeram depois da ressurreição, de como eles expandiram a palavra. E infelizmente um livrinho de 317 páginas não consegue passar isso. A Bíblia em si não é um livro científico, não é um livro histórico e não é um livro, digamos assim, científico, histórico, e não é um romance. A Bíblia é um guia espiritual. E a Bíblia, a história de Deus e de todos nós, é um romance. A Bíblia romanceada que pra mim não caiu, não fechou bem. Eu não vi a série ainda, tá passando no Brasil pela Record, mas ele é da National Geographic. Eu já baixei ele todo pra assistir. Vou começar a assistir. Eu creio que do seriado, da minissérie, eu vou gostar mais, porque querendo ou não é uma minissérie, é uma adaptação. Eu não curto muito esse negócio de ficar adaptando Bíblia e tal. Já teve outro livro que eu tentei ler nesse mesmo estilo chamado A História.
Vou botar a fotinho dele agora pra vocês verem. Que não deu certo. Pra mim, Bíblia é o guia espiritual, é a palavra sagrada, é o livro sagrado, que é a Bíblia. Nenhum livrinho vai substituir ela. Mas eu indico pra quem gosta de romances épicos. Isso daqui é praticamente um romance épico, um romance de época grandioso, maravilhoso. A editora Sextante fez um trabalho muito bom de diagramação, o livro é muito bem editado, de edição, ok? Ele é dividido em 10 partes e a série são 10 episódios, 5 episódios de 2 horas cada um. E eu li até a parte... Eu li até a parte de Davi ali, aí depois eu fiquei meio... sabe, a narrativa tava muito chata, tava aquela coisa carregada. Aí eu pulei pro Novo Testamento, li algumas coisas do Novo Testamento, mas assim... Sabe, não chega a narrar como Lucas, o nascimento, a anunciação não é aquela coisa linda como Lucas narra, sabe? Então, sei lá, eu indico o livro pra quem gosta de romances épicos, mas não indico pra quem ama a Bíblia, assim, não vai fazer a mínima diferença pra quem ama a Bíblia, ler a Bíblia, a história de Deus e de todos nós. Depois de eu ver a série, eu faço até um videozinho falando o que eu achei da série, ok, gente? Mas tá aí, a Bíblia, a história de Deus e de todos nós, da editora Sextante. Foi o livro que eu li essa semana. E agora pretendo começar a ler o The Cuckoo's Calling, da J.K. Rowling, que está chegando. Mas enquanto não chega, eu tô lendo alguns contos do Edgar Allan Poe. Depois vai ter vídeo aqui pra vocês no canal também, né? Então tá, gente. Abraço, é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau.